Beleza lá. Então, gente, a gente continua, a gente está explorando ainda nessa aula extra os assuntos relacionados à abordagem Lean. E aqui a gente já tem um pouco de assuntos aqui que eu iria trazer na aula normal de gestão da manutenção, porque eu já estava prevendo algumas coisas, alguns desses conceitos dessa abordagem Lean para estar introduzindo a vocês. A parte boa é que a gente tem mais tempo, e então é sempre bom ter mais tempo para estar discutindo esses assuntos, tendo em vista a importância deles, né? Então, um pouco disso já se mistura lá com a ementa da nossa disciplina tradicional. Então, nessa semana, hoje, nessa aula, a gente vai conversar sobre fluxo de valor e sobre mapa de fluxo de valor. Aqui está VSM, porque em inglês, VSM significa Value Stream Mapping, que é a mesma coisa que mapa ou mapeamento de fluxo de valor. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso nessa aula. Eu já venho falando sobre esse mapa ao longo de aulas aí desde lá das primeiras aulas, quando a gente discutiu sobre o que era sistema, como a gente discutiu como identificar os desperdícios dentro de um processo produtivo. Então, de certa forma, esses assuntos não são assim tão novos para vocês, mas na aula de hoje a gente vai ver com um pouco mais de calma isso, mas é muito provável que a gente não consiga terminar tudo hoje. Então, talvez, vamos ver se na próxima aula eu trago ainda mais assuntos relacionados a isso, ou se acabo migrando para o encerramento dessa parte de Lean. Vamos ver como é que vão indo as aulas. Então, a gente discutiu lá um pouco sobre valor, sobre a importância de eu ter uma visão dentro da minha organização, todos os meus processos apontando para a mesma direção da minha organização, para que dessa forma eu consiga entregar valor para o meu cliente de forma otimizada, sem desperdícios. Nós discutimos na última aula também sobre 3 tipos de atividades importantes dentro do processo produtivo. São as atividades que agregam valor, que são de fato as atividades que a gente tem que enfatizar dentro do nosso processo produtivo. Eles transformam lá materiais, ou no caso aqui um paciente, a gente sempre traz um exemplo na área médica, né, informações, decisões ou riscos, no que o cliente quer, no que eles entendem, né, que eles querem, né, e é feito certo da primeira vez. Então, isso daqui a gente tem que maximizar dentro de um processo produtivo. A gente tem que incentivar e priorizar que esses tipos de atividades sejam feitos certas da primeira vez. Se uma atividade não entra dentro dessa caixinha que caracteriza ela como uma atividade que agrega valor, ela é uma atividade que não agrega valor. E ela pode ser de 2 tipos, como a gente discutiu. Não agrega valor, mas é necessária. Não agrega valor e não é necessária. Ela é total desperdício. Então, nas atividades que não agregam valor, mas são necessárias, então não há valor criado, mas eu não posso eliminar com base no estado atual de um processo, ou no desenvolvimento da tecnologia, na política, ou no pensamento da própria organização. Né? Então, essa parte de coordenação de equipe, relatórios corporativos, a manutenção de registros, são burocracias, mas não só burocracias, né? Como estoque também, como troca de ferramenta. A troca de ferramenta é uma atividade que não agrega valor, mas ela é necessária, então eu não vou conseguir produzir diferentes tipos de produtos se eu não trocar a ferramenta de uma máquina, por exemplo. E o que a gente faz na abordagem Lean? Tira a troca de ferramenta do processo produtivo. Então, coloca ela na margem, né, a lateral do processo produtivo e já está setado o meu equipamento antes. Então, eu não preciso parar, retirar uma ferramenta, colocar uma nova, configurar toda uma máquina, isso tudo já está setado. Eu só tenho uma forma de incluir isso de volta no meu processo produtivo. E tem lá as atividades clássicas que não agregam valor. Então, consome recursos, mas não cria valor para o cliente. Então, desperdício puro, né? Se essa atividade for removida, o processo pode continuar. Então, se sim, ela é uma atividade de desperdício puro. Então, espera, inventário, que é o estoque, né? Movimento, processamento excessivo, defeitos. Então, aqui a gente discutiu sobre movimento. Teve até um aluno que veio conversar comigo sobre como isso daqui é uma atividade que não agrega valor. A gente vai ver isso mais no mapa de fluxo de valor na aula de hoje de forma mais por cima, mas o movimento desnecessário é uma atividade que não agrega valor. Quando a gente fala isso, a gente está geralmente atrelando a isso dentro do chão de fábrica. Então, os movimentos desnecessários de peças ou de produtos dentro do chão de fábrica. Foi apresentado esse gráfico aqui também para vocês, onde no eixo eu tenho o valor agregado, no outro eixo eu tenho o meu lead time, que é o tempo de entrega. Então, desde a entrada da matéria-prima do meu processo produtivo até a saída do material pronto, isso é chamado de lead time.
E a gente tem sempre na abordagem Lean reduzir os desperdícios para reduzir esse lead time. E o valor agregado, a gente pode maximizar ele ou a gente pode nem mexer nele. Mas reduzindo os desperdícios, a gente consegue reduzir esse tempo até a gente entregar nossos produtos para os nossos clientes. Lembrando que os clientes são tanto clientes internos quanto clientes externos, quanto clientes de serviços, ou mesmo quando a gente vai lá fazer um serviço num cliente. Então, esse gráfico aqui foi aumentado para vocês, uma empresa típica de manufatura, e quando eu digo típica, é boa parte mesmo das indústrias de manufatura, são dessa forma aqui, 99% do tempo é desperdício, 1% do tempo é tempo de valor agregado. Aqui, no caso, entrando desperdício tanto de atividades que não agregam valor, e são necessárias, né, atividades que não agregam valor e não são necessárias, então não são necessárias. Esses dois tipos de atividade estão dentro desse 99%. Então, eu posso lá melhorar lá o meu tempo lá com métodos tradicionais. Então, comprar um equipamento que, ao invés de usinar a minha peça em 2 minutos, vai usinar em 30 segundos. Então, eu consigo melhorar um pouquinho, mas eu estou melhorando o meu tempo de valor agregado, que já é muito curto. Contanto que a gente consiga enxergar isso daqui. E o mapa de fluxo de valor, que é o que a gente vai ver nessa aula, nos ajuda a enxergar isso. Tem até um livro muito famoso que tem nesse tipo de assunto, que tem lá, uma das frases dele é que não apenas ver, mas enxergar. Então, não é só ver o que está acontecendo, a gente tem que enxergar o que está por trás disso e como que está funcionando o processo produtivo. E a gente faz isso através do mapa de fluxo de valor. Então, na abordagem Lean para manufatura, a gente vai, se a gente reduzir lá 9% o desperdício, eu consigo, e o meu valor agregado permanece o mesmo, eu consigo reduzir lá o meu tempo de entrega de produtos em uma quantidade muito grande, né? Claro que esse gráfico não está bem em escala. Mas, enfim, é assim que funciona o pensamento dentro dessa abordagem Lean. Essa mentalidade de vamos reduzir desperdício, vamos otimizar processo produtivo, vamos reduzir o lead time, vamos lá calcular um bom takt time. Isso talvez a gente veja mais para frente se a gente tiver tempo para ver como é que a gente faz isso. Mas muitas vezes a gente não precisa chegar a esse nível de detalhe para entender esse conceito de melhoria. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa última aula, gente? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então seguimos então. Então a gente vai discutir na aula de hoje sobre fluxo de valor e como é que a gente vê o fluxo de valor dentro de um processo produtivo. Então, o que é o fluxo de valor? São todas as ações que agregam ou não valor necessárias para conduzir o produto ou o serviço pelos principais fluxos dentro de uma empresa. Então, da entrada da matéria-prima até o produto acabado. Então, a gente já vem discutindo sobre isso nas últimas aulas. Do conceito, se for o desenvolvimento de um produto, até o lançamento desse novo produto. Então, esse caminho do conceito ao lançamento, a gente também consegue mapear. Também tem um fluxo de valor ali, no desenvolvimento de um novo produto, por exemplo. E do pedido ao pagamento. Do pedido ao pagamento aqui, está tentando atrelar isso aqui mais a parte burocrática, a parte também de serviço, né? Então, eu fechei um serviço com o meu cliente. Então, do momento que eu fechei o serviço com o meu cliente até o dia que eu entrego o meu serviço pronto, quanto tempo passou? Existe um fluxo de valor nesse processo. Como funciona também na entrada de matéria-prima até o produto acabado. É muito mais fácil a gente enxergar isso na indústria manufatureira, né? Que manufatura lá um produto físico que a gente consegue ver. Mas isso aqui está dentro de diversos processos dentro da empresa. Então, aqui tem um exemplo muito simples, em que a gente tem aqui, por exemplo, representado, né, de forma abstrata, que os fornecedores da matéria-prima como sendo água entrando no encanamento e o cliente aqui no meu final. E aqui os meus processos. Alguém consegue me dizer o que são essas gotas de água caindo aqui no meio dos processos? O que isso aqui está representando? Perdas. As perdas. Ou, como a gente chama aqui, desperdícios. Né? Então, são os meus desperdícios que estão acontecendo aqui no meio do caminho. Então, eu tenho lá um processo de usinagem que tem refúgio, ou lá eu tenho um processo de atendimento ao cliente, em que eu recebo o e-mail do meu cliente, esse e-mail fica parado, então não mando para frente, não há fluxo é um processo, não deixa de ser um processo, né? Não tem fluxo, as coisas estão represadas, elas estão vazando, elas estão se perdendo ao longo do tempo. Isso aqui representa, então, desperdício dentro das minhas organizações.
Então, quais são os 3 principais tipos de fluxo de valor tradicionalmente encontrado nas empresas? Eu tenho o fluxo de valor da realização do pedido do cliente, que provê lá aos atuais clientes com os atuais produtos. Então, não estou desenvolvendo um produto novo, é um produto que já tem dentro da empresa. Isso inclui recebimento, movimentação e transformação dos materiais, desde o tempo de recebimento do pedido de cliente até a entrega do produto. A gente acha muitas vezes que quando eu estou falando de fluxo de valor, quando eu penso em entrada de matéria-prima e a saída do produto pronto, isso é só um recorte de todo, né? Na verdade, tudo começa com o pedido do cliente, né? Então, a partir do momento em que o cliente pede, dá start nesse fluxo. Não só nesse fluxo, mas em diversos fluxos secundários dentro da minha empresa. Então, está tudo interconectado. Mas a gente divide, a grosso modo, em 3 principais fluxos. O outro é o fluxo de valor da realização do desenvolvimento de um novo produto. Então, né, toda empresa que quer se manter no mercado, ela tem que estar constantemente desenvolvendo novos produtos. E isso, obviamente, está sempre, como eu sempre falo, né, relacionado ao capitalismo. Então, a gente chegou ao ponto em que todo ano a gente tem um notebook novo de uma determinada empresa. Na prática, o que muda é muito pouco, mas algumas coisas mudam. Todo ano a gente tem um carro novo, ou a cada 2 anos a gente tem um carro novo. Então, a nossa sociedade, ela se organizou dessa forma. Nós, que somos clientes, querendo ou não, a gente é cliente, a gente espera que seja feito dessa forma. O celular e o smartphone, então, é a melhor prova viva disso, né? O consumo espera que isso aconteça. E para as empresas conseguirem realizar isso de forma otimizada, só conseguindo reduzir os seus desperdícios dentro do processo produtivo. Então, foco no desenvolvimento de novos produtos para novos clientes, inclui as áreas de marketing, projetos, desenvolvimento de produto e engenharia de processo. Então, aqui vem muitos conceitos, e não sei se vocês estão acompanhando todo o desenvolvimento da Tesla com a SpaceX e tudo mais. Um produto lá que a gente está desenvolvendo que eu digo até a SpaceX está desenvolvendo, né? É o foguete. Mas o objetivo deles é ter um foguete reutilizável e uma grande quantidade de foguetes que podem ser fabricados de forma eficiente. Então, eu não vou só desenvolver o meu novo produto, eu vou ter que desenvolver o meu novo processo. Novos processos de fabricação daqueles foguetes, para que a gente produza foguetes mais confiáveis, e aí entra questões de confiabilidade que a gente discutiu na última semana, na aula de gestão de manutenção. Entra outras questões, que é desenvolvimento de novas tecnologias, utilização de novos materiais. Então, não só uma nova tecnologia precisa ser desenvolvida, não só um novo processo de fabricação vai precisar ser desenvolvido, mas muitas vezes um novo tipo de material ou um tipo de material sendo utilizado para uma diferente aplicação. Então, é muito incrível o que eles estão fazendo ao longo desses últimos anos, e principalmente se a gente pensar que é um foguete reutilizável, né? Então, esse foguete, ele é claro que talvez não a sua totalidade, mas uma parte desse foguete é reutilizável. E é muito interessante porque esse novo produto, vocês viram isso muito mais do que eu, porque é mais da área de vocês, né? Mas esses sistemas de controle, então, para um foguete descer, né, e talvez ele desça deitado, né, se ele ficar em pé de novo e pousar em pé, é um sistema de controle ali absurdamente complexo. Então, mas como é que eles conseguiram desenvolver isso em tão pouco tempo? Como é que eles estão conseguindo revolucionar isso? Otimização da forma como eles desenvolvem os novos produtos. E fluxo também de valor da realização de vendas e marketing. Então, existe um departamento dentro das empresas que chama-se vendas e marketing. Uma empresa não existe se não tem ninguém querendo comprar um produto deles. É assim que funciona a sociedade, ponto, né? Nem que essa compra seja feita pelo próprio Estado, né? Como foi a NASA desenvolvendo foguetes para o Estado americano. Mas tinha um comprador, quem era? A sociedade americana. Então, foco no fornecimento dos atuais produtos e de novos produtos. Então, são 3 fluxos de valor principais que existem dentro das organizações. Ah, professor, mas por que a gente separa os 3 se eles estão tão assim juntos? Porque é muito complexo fazer análise de todos esses fluxos de uma vez só. Não só a gente divide entre esses 3 principais fluxos de valor, como dentro de um fluxo de valor, por exemplo, de desenvolvimento de um novo produto, existem famílias de produtos que são mapeadas e viram um fluxo só. Então, dentro de um fluxo desse daqui, eu posso ter diversos fluxos
que foram mapeados individualmente. E a gente vai ver mais ou menos nessa aula que a gente não vai conseguir mapear ainda o processo, mas a gente vai entender como funciona essa característica de vamos ver como é que isso está funcionando. E eu só consigo mapear alguma coisa, eu só consigo otimizar alguma coisa. Nós somos engenheiros, né? Vocês praticamente são engenheiros já. Eu só consigo otimizar um processo produtivo ou qualquer coisa se eu tenho números, se eu tenho dados, se eu tenho como analisar uma coisa que foi feita antes com uma coisa que vai ser feita depois, uma coisa que eu fiz agora com uma coisa que eu quero melhorar daqui para frente. É só medindo que eu vou conseguir otimizar qualquer coisa, qualquer sistema elétrico, qualquer sistema mecânico. Se eu não sei como é que foi, tá melhor do que antes, acho que tá melhor. Acho não existe dentro da engenharia. Ou é, ou não é. Ou é 0, ou é 1. Ou tá melhor, ou não está melhor. Posso ter dúvidas acerca do que eu estou fazendo? Com certeza. Como é que eu reduzo essas dúvidas? Não sei. Vamos utilizar o método científico para reduzir as nossas dúvidas dentro de qualquer coisa que a gente está fazendo dentro dos nossos processos produtivos. Então, assim que funciona, ó, gente. Então, aqui está representado uma indústria. Então, aqui tem lá o desenvolvimento de um novo produto. Então, do conceito ao lançamento, que eu tenho as áreas de pesquisa, engenharia, produção. Da matéria-prima ao produto acabado, onde eu tenho lá a entrada do meu processo produtivo, aqui um processo de estamparia, de soldagem, uma célula de montagem. Então, o material entra raw, de cru, né? E sai um material pronto. Ou do meu pedido ao pagamento. Então, desde a parte da que se faz a ordem de compra e tudo mais, até a parte que tu vai vender o produto para o cliente final. Então, dentro de uma empresa, são esses três processos principais, estão aqui aberto aqui esses três processos principais. Então, o que se move dentro de um fluxo de valor? Depende qual fluxo que a gente está analisando. Na manufatura, o fluxo ele é de materiais. Então, a entrada de matéria-prima, por exemplo, placas de circuito impresso, resistores, capacitores, diodos, amplificadores e qualquer coisa, está entrando e está se movendo dentro, literalmente se movendo dentro de um processo produtivo. Tem lá uma estação de solda que solda alguns componentes, outra estação de solda que solda outros componentes, depois os capacitores são colocados, depois a gente talvez faça algum tipo de teste, depois a gente monta uma placa de circuito dentro de uma caixa, depois a gente embala e vende. A gente tem esses materiais fluindo. Ou posso ter no desenvolvimento, ou no meu serviço, um fluxo de informação. Então, se eu estou desenvolvendo um novo produto, como é que a gente desenvolve um novo produto dentro de uma organização, dentro da área de pesquisa e desenvolvimento? Eu tenho laboratórios lá dentro. Então, eu vou vir com uma ordem de vamos desenvolver um novo produto. Os pesquisadores, que são engenheiros pesquisadores dentro das empresas, vão procurar os artigos, que vão ter as informações do estado da arte, né, da fronteira lá do conhecimento acerca do que está sendo desenvolvido. Coisas vão ser desenvolvidas ali internamente, dentro de um laboratório, e essas informações, que são o know-how da empresa em como desenvolver aquele produto, tem um fluxo também. Então, vai vir desde a ordem lá da alta gerência de desenvolver um novo produto, e depois essa informação tem que ser feita alguma coisa com ela. Vai ser desenvolvido um novo processo de fabricação para esse produto, então vai lá para a parte de produção, e assim sucessivamente. Funciona como qualquer fluxo, só que a gente não consegue ver ele, porque muitas vezes ele é só a informação. A gente até vê porque pode ser um e-mail, pode ser um relatório, pode ser um documento, pode ser qualquer coisa desse tipo, né? Mas esse fluxo também acontece. Por exemplo, no hospital, que fluxos que a gente tem dentro do hospital? Utilizando e conhecendo a abordagem linha, a gente consegue otimizar um hospital? A gente já viu em outras aulas, com certeza. Então, eu tenho lá fluxos de valor do paciente, então, que é literalmente o paciente entrando dentro do hospital e saindo, vamos dizer, curado ou tratado de dentro do hospital. Eu tenho fluxo de valor de medicamentos e materiais, então, quem é que faz essas compras desses materiais? Como é que eles chegam até o hospital? Como é que é todo esse processo? Como é que é liberado para um paciente? Como é que se conta um estoque? Quando se pede uma nova ordem de compra de um determinado medicamento? Posso utilizar Kanban ali, que é uma abordagem tradicional da abordagem Lean? Com certeza. E o fluxo de informação são os registros. Então, o paciente entrou e se tratou lá dentro, tudo tem que estar registrado. E tu pode e as pessoas conseguem ir lá e pegar os seus prontuários médicos, inclusive. Porque muitas vezes a gente vai no hospital, pode tratar alguma coisa e essa coisa não ser bem resolvida. E eu preciso depois levar essas informações para um outro médico para pegar uma segunda opinião, por exemplo. Então, todos esses fluxos, eles acontecem dentro de hospital. São os três fluxos que a gente viu ali. Paciente,
medicamento e informação. Gente, até aqui. Sucesso. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, Matheus? Beleza. Fico feliz aí que o pessoal está entendendo. Então, vamos ver como é que funciona generalizando isso dentro de uma empresa. Vamos pensar lá, então, fluxo de valor de uma empresa. Nós aqui somos os clientes. Então, eu vou lá, a gente está aqui, né? Vou fazer o meu pedido dentro de um site da empresa. Então, por exemplo, quanto tempo eu levei para fazer esse pedido? Ah, eu entrei no site, eu olhei a página, eu cliquei no produto que eu queria, eu cadastrei meu cartão de crédito, apertei em comprar, foi debitado no meu cartão. No meu Nubank, por exemplo. Ah, você gastou lá R$50 para comprar determinado produto. Levei 3 minutos para fazer isso. Esse pedido vai para dentro da empresa. Aí o produtor lá vai processar esse produto. Então, vai ter alguém lá dentro da empresa que vai processar esse produto. Vai, por exemplo, vamos supor que aqui, né? Vamos supor que a gente fez um pedido muito grande, então, que a empresa precisa fazer lá uma compra de materiais. Não, nem sempre isso acontece. Claro que aqui eu não vou entrar em muitos detalhes para não complicar, né? Mas vamos pensar então que a empresa precisa solicitar material para os fornecedores para poder manufaturar esse produto que a gente comprou. A gente comprou lá determinado produto, vai ter, de novo, valor agregado é 15 minutos. Por que é 15 minutos? Porque essa pessoa aqui responsável pegou o telefone e ligou para o fornecedor. Olha, eu preciso de tantas unidades de determinado material para eu produzir uma peça. Do momento que eu liguei até o momento que eu recebi, passaram-se 2 semanas. Então, são 2 semanas de lead time. De lead time, no caso, né, para o fornecedor ainda enviar o material. E esse lead time aqui pode ter outras coisas aqui dentro, como, por exemplo, a pessoa pode ter deixado, veio essa solicitação aqui, ele não fez o pedido na hora. Ele pode ter feito o pedido só depois de 3 dias. Ah, tinha aquele pedido lá daquele cliente, vamos pedir. Depois, o fornecedor envia o material. São mais 2 dias de deslocamento. Depois, entrou esse produto dentro da produção. De fato, para produzir esse produto, se a gente somar todos os valores de tempo agregado, que é o tempo que a máquina está funcionando, o tempo que, sei lá, a pessoa está dando acabamento numa peça, o tempo que está soldando algum material ali, o tempo que está encaixando alguma coisa, foi 1 hora de valor agregado. Então, é um tempo muito pequeno. Mas a empresa tinha muitos pedidos, então ficou 10 dias na fila até isso começar a ser produzido. Ou esses 10 dias estão diluídos dentro do meu fluxo produtivo, que é ainda pior, que a empresa não consegue nem ver esses dias. Então, essa peça passou por um pequeno processo de produção, soldei lá alguns componentes, vai para um estoque. Depois alguém pega de novo essa peça, vai lá e faz mais umas coisas nessa peça, vai para um outro estoque. Depois outra pessoa pega essa peça, vai para outro estoque. E isso vai acumulando o tempo que depois, quando tu soma, dessa 1 hora de valor agregado que eu poderia ter feito, se eu fizesse tudo de forma sequencial em 1 hora, eu levei 10 dias para fazer. Depois eu vou fazer manutenção, expensão, quer dizer. Então, uma empresa que não tem um pensamento da abordagem Lean, que não tem um pensamento de eu vou fazer certo da primeira vez, e se eu faço certo da primeira vez, eu não preciso inspecionar a minha peça, vai ter que fazer inspeção em cada uma das peças. Vai levar 10 minutos para fazer inspeção em cada peça. É mais um desperdício. Vocês estão entendendo onde eu estou tentando chegar aqui? Que o valor agregado é muito pouco. E o desperdício é gigantesco. E quando eu digo gigantesco, é gigantesco mesmo. Depois é feito lá um armazenamento, uma embalagem, depois é jogado para a expedição, são mais 10 minutos de valor agregado. Há quanto tempo eu levo para colocar um produto pronto dentro de uma caixa, embalar isso e jogar num canto? 10 minutos. Quanto tempo fica ali parado? 2 dias. Desperdício total isso. A empresa vai enviar o produto, então, lá para o meu cliente, são mais 2 dias de deslocamento. Então, é claro que se a gente pensa aqui uma coisa em correios, tal, a gente não consegue melhorar tanto isso aqui, apesar de que empresas como o Mercado Livre fazem isso, né? Então, o Mercado Livre tem seu próprio sistema de entrega de produtos. Essa semana eu estou em São Paulo, ontem, que era domingo, tinha caminhões do Mercado Livre entregando produtos aqui onde eu estou. Então, até no domingo eles estão entregando produto para os clientes. Para quê? Para reduzir esse tempo de entrega. Do momento que o cliente compra no site do Mercado Livre até receber, é cada vez menor esse tempo. É por isso que eles têm os centros de distribuição agora, né? E o cliente recebe o produto. Depois de 30 dias,
Então, por que levou tanto tempo, né? O cliente fez lá o pedido, passaram-se 30 dias para ele receber um determinado produto. A gente consegue enxugar isso? Com certeza. Então, é muito comum isso quando a gente começa a fazer as nossas análises dentro dos processos produtivos. Então, o lead time, que é o tempo de corrida da entrega, do pedido até a entrega, foi tempo dias. E o process time, que é o tempo de processo, se somar todos os meus tempos de processo aqui, então 3 minutos, 15 minutos, 1 hora, 10 minutos, dá 1 hora e 25 minutos. Claro que isso aqui é uma estimativa, né? Então, eu espero que com esse exemplo tenha ficado claro para vocês a quantidade de desperdício que a gente tem aqui dentro. Tudo isso daqui é dinheiro que não está circulando, são pessoas que não estão executando suas atividades da forma correta, são clientes que estão insatisfeitos porque demora muito para receber seu produto, é empresa que não consegue ter maior competitividade no mercado porque seus processos não são otimizados da forma correta. E a abordagem Lean, vindo lá da Toyota, é uma forma de conseguir solucionar essas questões aqui. É claro que tem, como a gente já comentou, diversas formas de a gente fazer isso dentro do processo produtivo. Não é eu lá só pegar uma ferramenta pronta e colocar aqui e de um dia para outro vai acontecer a melhoria do meu processo, a minha empresa vai estar lá ajustada 100%. Não, as coisas são lentas e gradativas. Apesar de eu ter todos esses desperdícios, querendo ou não, essa empresa ainda está funcionando em um regime permanente em que os colaboradores que estão lá têm mais ou menos ideia de como as coisas estão acontecendo. Se eu chegar de uma hora para outra e tirar todo o estoque, por exemplo, a empresa não vai conseguir entregar seus produtos. Porque o estoque está escondendo defeitos em máquinas que precisam ser solucionados antes de a gente otimizar o estoque, por exemplo. Processos que são ineficientes e assim sucessivamente. Gente, entenderam esse exemplo? Alguém ficou com dúvida? Quem está com dúvida? Ninguém? Ficou claro? Coisa linda. Então, como é que a gente faz o mapeamento de processo? E aqui eu vou dar uma visão geral do todo para vocês e ainda, de certa forma, superficial. A gente pode entrar mais a fundo nisso na próxima aula, talvez até com algum exemplo, alguma coisa assim. Vamos ver. Vou ver se eu consigo pensar alguma coisa para a gente ver um pouco mais de prática. Eu sei que para vocês ainda é tudo muito teórico, né? É difícil a gente entender como que a gente coloca isso em prática, né? Mas ao longo do tempo a gente consegue aprender isso. Tem que lembrar que as coisas têm que acontecer de pequenos incrementos e não uma grande revolução da noite para o dia. Aquilo que eu falei para vocês. Não é um consultor que vai vir na empresa que vai dizer melhor ali, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. A própria empresa tem que querer melhorar. Os seus próprios colaboradores têm que querer melhorar o seu processo produtivo também. Ter uma melhor qualidade ali no processo produtivo, assim sucessivamente. Então, tem que partir da empresa, porque senão não se sustenta ao longo do tempo. Então, é só a partir do momento que a empresa tem consciência da importância disso que a mudança pode começar a acontecer. Então, como é que a gente faz o mapeamento de processo? Somente um processo em que a gente tem total conhecimento pode ser melhorado e otimizado. E aqui é importante ter o colaborador do chão de fábrica participando disso. Porque, de novo, quem conhece melhor o seu processo do que qualquer pessoa é a própria pessoa que está ali trabalhando o dia todo naquele processo. Então, não adianta vir um consultor de fora e dizer, eu vou mapear ali, vai dar certo. Não, vamos ter a participação dos colaboradores nisso. Entender que um processo é mais fácil quando ele pode ser visualizado. Então, por isso que o mapa de fluxo de valor é uma coisa que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ver. De novo, né, ainda dessa afirmação anterior aqui, um total conhecimento é aquilo que eu falei, a gente tem que saber medir as coisas que estão acontecendo, a gente tem que mensurar, a gente tem que ter números. Tendo números, a gente consegue comparar um antes e depois. Achar, não, estava bom, agora está melhor. Não funciona dessa forma. Quem disse que está melhor? Eu acho, mas acho como? Veio da onde essa tua suposição? Então, a gente tem que se basear em fatos concretos. O mapa de processo é uma visualização organizada de todas as atividades interrelacionadas que se combinam para formar um processo. A gente já viu esses processos todos. Então, professor, eu consigo mapear qualquer processo? Qualquer processo a gente consegue mapear. Cada um vai ter suas próprias características, mas, de forma geral, eu consigo mapear qualquer processo. Lembrando que o processo lá é um conjunto de atividades interrelacionadas que tem por objetivo produzir, né, alguma coisa com recursos de entrada, transformar isso em um recurso de saída e tudo mais. A gente pode iniciar, então, esse processo fazendo um fluxograma de processo.
eu sempre trago esse exemplo do fluxograma, ele não é tão tradicional nos livros, mas é mais fácil a gente enxergar, porque um fluxograma, tradicionalmente a gente já fez algum fluxograma dentro da universidade, né, de engenharia, lá para alguma disciplina que teve, ou qualquer coisa na vida, fluxograma é mais palpável, né? Então, o fluxograma é esse daqui, ó. Então, por exemplo, lá eu tenho o meu processo produtivo dentro do chão de fábrica. Então, eu tenho lá o meu processo de venda, meu processo de planejamento. Aí, no processo de planejamento, compra lá os produtos, tem um material pedido, faço uma produção, inspeção, produção, até sair o meu produto final. Então, isso aqui é um fluxograma como se fosse completo de um processo produtivo. E eu já consigo visualizar atividades que não agregam valor, que são essas tomadas de decisão aqui. Será que eu estou comprando a quantidade de produto certo ou não? Isso não é uma atividade que agrega valor. Um retrabalho também não é uma atividade que agrega valor. Lean tem que ser feito certo da primeira vez. Se teve que refazer o meu produto, isso é considerado um desperdício. E assim sucessivamente. Tem diversas atividades lá que não agregam valor, inspeção e tudo mais. Então, a partir de um fluxograma, eu já consigo dar uma otimizada dentro do processo produtivo. Mas o fluxograma não trouxe uma coisa muito importante que eu acabei de discutir para vocês o que é. O que não tem nesse fluxograma aqui que eu disse que tem que ter? Vamos ver se alguém lê. Bora, gente. Vamos pensar. Ninguém? Se eu tenho esse fluxograma aqui, eu vou lá e retiro isso daqui. Como é que eu sei se melhorou ou não melhorou? Ninguém nem arrisca, gente? Os dados ali, não sei, né? Informações. Exatamente. São os dados, são os valores, são os números. Cadê os números? O fluxograma não tem número. Se não tem número, isso aqui pode ser de um... Mas, por exemplo, aqui, quanto tempo leva para produzir esse primeiro estágio? Quanto tempo leva esse segundo estágio? São tempos similares? Consigo otimizar? Não consigo? Quanto tempo tem de processamento aqui? Assim, sucessivamente. Então, o mapa de fluxo de valor tem esses dados. Né? Então, ainda falando sobre forma de fluxograma, vejam que eu consigo abrir muito um fluxograma e, inclusive, abrir ele em diferentes departamentos da empresa. Vendas, finanças, produção, cliente, etc. Então, sim, meu fluxograma traz muitos detalhes. É um ponto de partida para a gente chegar ao nosso desenho do mapa de fluxo de valor. Então, aqui eu posso colocar alguns dados, alguns números no fluxograma, mas não é o suficiente esses números aqui. Eles podem ser importantes, eu posso conseguir otimizar com eles, mas falta mais coisa. E é isso que é o mapa de fluxo de valor. Então, a melhor forma para um processo de manufatura é essa daqui, ó. Isso daqui é a cara de um mapa de fluxo de valor, onde eu tenho o meu cliente de um lado e eu tenho o meu fornecedor do outro. E eu tenho um processo de controle da produção. E ainda esse daqui é um mapa de fluxo de valor não otimizado. Ainda esse aqui é muito tradicional dentro das empresas, onde eu tenho um sequenciamento de meus processos. Então, a gente pode pensar aqui torneamento, aqui fresamento, aqui acabamento, aqui embalagem, por exemplo. E eu tenho aqui o que a gente chama de WIP, que é Work in Progress, que é o nosso estoque. E eu tenho aqui, vão estar os meus, além de eu ter valores aqui também, eu posso colocar aqui, por exemplo, o tempo de processamento aqui são, por exemplo, 20 segundos. O tempo de troca de ferramentas são 60 segundos. Então, 60, 70 aqui, para produzir isso daqui, leva 80 segundos, por exemplo. Então, dá 1, qualquer coisa minutos ali. E aí eu conto quantas peças eu tenho aqui, eu sei quantas horas de estoque eu tenho aqui. Então, são esse mapa com esses números escritos, onde eu vou ter o meu lead time, lembrando que o lead time é o tempo entre a entrada de matéria-prima e a saída de produto acabado, e eu tenho o meu process time, que é o meu tempo de processo. E eu tenho então, o meu tempo de processo é essa parte de baixo aqui. Eu geralmente escrito em minutos ou em segundos. E os meus estoques, tradicionalmente, são horas ou dias, né? Porque os desperdícios são maiores que o tempo de agregamento de valor. Então,
aqui vem daquele gráfico que a gente fez lá. Então, essas horas aqui, esses estoques, são todos aquela parte em vermelho daquele gráficozinho antes, que são os desperdícios, né? Aqueles 10% de agregação de valor são esses minutos aqui. Então, isso é o mapa de fluxo de valor. A gente consegue ir no chão de fábrica com papel e uma caneta e fazer um mapa desse daqui. Ah, professor, como é que eu começo? Tal? Tem várias táticas para começar, mas geralmente a gente mapeia uma família de produtos dentro da organização. Dentro da minha pesquisa, do meu doutorado, eu achei uma empresa parceira para fazer um estudo de caso, e aí nos próximos meses eu vou estar indo lá no chão de fábrica daquela empresa e vou estar justamente desenhando um mapa desse daqui, dos processos daquela indústria lá, para depois a gente conseguir otimizar. Então a gente vai ver na sequência quais são as etapas para a gente desenhar um mapa do que a gente chama de estado atual, ou seja, como as coisas estão funcionando no momento, e esse mapa ele tem que representar realmente como as coisas estão acontecendo no momento. Então, eu vou lá medir um tempo, é o tempo que realmente está acontecendo no chão de fábrica agora, não como eu gostaria que fosse esse tempo. Então, é dessa forma que funciona. Quais são os passos dentro do mapeamento de fluxo de valor? Então, geralmente, a gente começa identificando o fluxo de valor, é isso que eu falei para vocês. Então, a gente vai entender os valores e as demandas, a gente vai especificar o processo, e a família de produtos dentro da empresa. Né? Então, por exemplo, se é uma empresa lá que produz smartphone, vamos pensar uma Apple da vida, tem vários smartphones que a Apple produz. Então, vamos pegar uma família de produtos que usam processos similares, não necessariamente iguais, mas similares. Depois eu vou desenhar o mapa do estado atual. Eu vou entender como o local de trabalho realmente está operando. Eu vou lá e desenho, pego lá uma folha de papel grande e desenho um mapa do estado atual. Então, todos os meus processos de fabricação, todos os meus estoques, todos os meus tempos, são vários tempos que tem que ser desenhado no mapa desse daqui. Eu posso depois dar uma referência de um livro para vocês que é bem interessante, que estratifica isso daqui e abre ponto a ponto. É Aprendendo a Enxergar, é o nome do livro. Depois eu vou desenhar o mapa do estado futuro. Então, eu vou identificar nesse mapa oportunidades de melhoria. Então, vou identificar como que eu posso otimizar meu processo ali dentro. Então, eu vou projetar um fluxo Lean. Ali dentro, eu vou conseguir acumular células de manufatura. A gente já discutiu isso na aula de CNC. Eu vou conseguir reduzir estoque. Eu vou conseguir colocar sistema de gestão visual, como o Kanban. E, de novo, para que isso seja sustentado ao longo do tempo, tem que ter a participação dos colaboradores. Vou desenhar um mapa do estado futuro. Então, eu vou ver todas as oportunidades de melhoria e vou desenhar um mapa aonde que eu quero chegar. Então, depois de eu desenhar esse mapa otimizado, aí sim eu vou para o chão de fábrica e vou fazer um plano de ação e implementação desse mapa. É bom que o mapa do estado futuro seja desenhado com uma equipe horizontal, ou seja, vai ter nessa equipe, como lá o TPM, né? Desde a alta gerência até o colaborador de chão de fábrica, passando por diversos departamentos dentro da empresa. Então, eu vou conseguir identificar e resolver esses gaps ali, né? Planejar como chegar lá e implementar ações de melhorias que vão ser tomadas pela equipe para eu ter a otimização do meu processo produtivo. Vou gerar lá um plano de ação, vou estabelecer responsáveis, ações, vou desenhar um cronograma, como se fosse lá da gestão do TPM. Posso fazer um mapa do estado futuro no qual eu tenho TPM? Com certeza absoluta. Então, por isso que eu falei para vocês que está tudo muito conectado. TPM é uma das partes disso daqui, é uma das maneiras de melhorar o processo produtivo, mas a base de todo vem daqui, vem do mapeamento de fluxo de valor. Então, eu vou identificar valor nessa parte, eu vou criar valor, então vou melhorar, né, no mapa de estado futuro e vou entregar valor lá dentro. Então, tudo gira em torno de valor. Então, posso fazer um plano de ação encadeado, né? Uma preparação, mapa do estado atual, análise do fluxo de valor, vou desenhar o estado futuro, vou planejar e vou implementar essas ações. Então, na preparação, uma decisão para implementação do modelo de gestão Lean, decisão de utilizar recurso interno e externo, etc. Aqui, né? Fundamentos da abordagem Lean, benefícios, comprometimento da liderança, tal. Tem que ter toda uma preparação antes, treinamento e conscientização dos colaboradores. Então, quanto mais artigos eu leio a respeito disso daqui, mais eu entendo que o treinamento e conscientização dos colaboradores é importante. Eu acho que eu já devo ter comentado com vocês que tem autores até que dizem que se a gente não tiver colaboradores comprometidos e com essa conscientização, é mais interessante que eles saiam da empresa, porque a empresa não vai conseguir melhorar se não tiver uma coisa alinhada com todos.
Vou fazer um desenho, então, do mapa do estado atual, que é a condição atual do meu sistema. Então, e esse mapa, gente, isso aqui tem que ser uma coisa simples. Eu sei que, como vocês nunca viram, parece muito complexo. É justamente o contrário. Todo mundo tem que bater o olho aqui, entender o que está acontecendo aqui. Isso aqui tem que ser muito fácil. O colaborador de chão de fábrica tem que entender o que está aqui. O gerente lá, o diretor, o CEO, sei lá, quem quer que seja, o pessoal do departamento de vendas, todo mundo tem que bater o olho e entender isso daqui. Tem que ser simples, não pode ser complicado. Então, aqui a gente vai identificar a agregação de valor, identificar os desperdícios e documentar a condição atual do sistema. Então, aqui a gente tem números, tem dados, né? Depois eu vou lá preparar o mapa do estado atual, que permite o entendimento de como as coisas operam atualmente. Ah, tá, não, isso aqui... Depois eu vou desenhar o mapa do estado futuro, acabei de falar do atual. O mapa do estado futuro, que tá... Aqui tem um mapa otimizado de acordo com a abordagem Lean. Ainda não tão otimizado, porque eu ainda tenho alguns estoques aqui. Mas são vários mapas, né, gente? Não pense que isso aqui é um mapa só e a gente desenha um só futuro e vai correndo até aquele muito difícil. Não, são pequenos incrementos. São diversos mapas que são montados ao longo do tempo. São diversos pequenos processos que são otimizados um de cada vez. Então é um processo lento que acontece, mas ele é contínuo. E é aí que vem o nome, melhoria contínua. Aí eu vou lá desenhar o mapa do estado futuro, uma visão compartilhada de melhoria proposta e tal. Depois lá eu vou fazer um plano de implementação com, né, indicadores, tudo mais, quanto tempo, quantos meses, eu vou lá usar eventos Kaizen. A gente não vai ter tempo para entrar aqui no que é Toyota Kata, né, que é como a Toyota faz a melhoria contínua, que não é bem um evento Kaizen. Mas, enfim, a forma como se chega lá é diversa, contanto que a gente tenha o raciocínio de utilizar o pensamento científico. Então, melhorar lá um processo, vou planejar a melhoria daquele determinado, um pequeno processo, dentro desse mapa enorme, um pequeno processo. Vamos reduzir o estoque de tal coisa. Eu vou lá e reduz um pouco o estoque. Reflete o que aconteceu. Ah, eu reduzi o estoque e não tive problema no meu fluxo de valor. Ah, então beleza. Vou reduzir mais um pouco de estoque. Opa, apareceu um problema. Agora minha máquina quebrou. Ah, então a máquina está quebrando mais frequentemente do que era esperado. Vamos melhorar o plano de manutenção daquela máquina. Porque se ela não quebrar tanto, eu consigo ter um estoque ainda melhor. O que estava escondendo a quebra da máquina era o estoque. Então, assim a gente vai melhorando os processos produtivos. Um passo de cada vez. Gente, dúvidas? Os exercícios são: o que é fluxo de valor e quais são os principais tipos? Descreva o que é e como é utilizado o mapa de fluxo de valor dentro de uma empresa. Vocês podem usar as palavras que vocês quiserem para estar descrevendo isso. Eu prefiro até que seja o que vocês entenderam dessa aula do que, de fato, copiar lá o que está no slide. Gente, dúvidas? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Beleza, Gilson. Então tá, gente. É isso. Estão dispensados. Fico aqui para tirar eventuais dúvidas que quiserem. Caso contrário, podem colocar a presença no chat. Bom início de semana aí para todo mundo. Boa tarde, professor. Até mais. Valeu, Gilson. Até mais. Mas, professor, Valeu, Lucas.